Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu segundo canal de aleatoriedades futebolísticas, e a desta segunda-feira, claro, é a convocação da seleção brasileira para os dois últimos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia no mês que vem, daqui a alguns dias. Na verdade, a convocação foi feita pelo Ancelotti agora há pouco, no meio da tarde dessa segunda, e eu tenho 3 tópicos aqui que eu quero comentar, até porque diversos especialistas comentarão a convocação inteira, mas acho que 3 tópicos podem ser um pouquinho diferentes, pouquinho mesmo, e nos interessam aqui. Bom, o primeiro é o Caio Jorge, e eu sei que eu cubro mais o Santos que os outros clubes, afinal de contas eu sou dono do 20 Santos, um canal que cobre o Santos, e meu público, majoritariamente, é santista, então boa parte deste público não gosta do Caio Jorge. Normal, é um cara que saiu realmente de forma polêmica do Santos Futebol Clube. Mas, quando a gente jornalisticamente vai falar de futebol jogado e não das ações extra-campo, eu acho que é inegável que o Caio Jorge merecia uma convocação. Claro, ser o artilheiro do brasileiro te dá certa credencial, mas não é garantia de nada. Poderia ser com poucos gols, poderia ser de um time muito ruim, poderia ser acaso. O Josuel e o Dil, se eu não me engano, foram artilheiros do brasileiro. O Robigol, se não foi artilheiro, brigou por artilharia. Nunca foram jogadores de nível da seleção. O Caio Jorge tinha o potencial para ser, cometeu um erro de gestão de carreira, aí cometeu um acerto e voltou a ser. O erro foi se mandar para a Juventus muito cedo. Não tinha porquê, e eu bato nessa tecla há anos, quem me acompanha sabe, não tinha porquê ele fazer essa aposta quando ele tinha um defeito claro dentro do Santos ainda, que era a finalização. Eu sempre, e pode voltar em vídeos meus no 20 Santos, principalmente da época da Libertadores, naquele ano de 2020/21, sempre defendi que o Caio Jorge era fundamental para o Santos. Como? Se ele não fazia gol. E é verdade. Era ele que fazia principalmente o falso 9, ajudando o Marinho Soteldo, abrindo espaço, tirando o zagueiro, lançando bolas, para que o Marinho Soteldo, na diagonal, criassem as jogadas do Santos. O Caio Jorge era fundamental em diversos aspectos, que não o gol. E o gol, claro, é a coisa mais clara para o futebol. Quantos zagueiros não são elogiados porque fazem gol, escondem, assim, o que erram lá atrás. O atacante, então, é muito marcado por isso. Mas dá para a gente enxergar coisas que atacantes fazem que não o gol. Não considero que nem o Parreira, o gol é um detalhe, o gol é fundamental. Mas você enxergava que o Caio Jorge, a hora que acertasse a finalização, tinha um potencial enorme a alcançar. Ao ir para a Juventus, ele trava toda uma evolução. O caminho do Caio Jorge era permanecer no Brasil. Infelizmente, não no meu clube, mas aí sorte do Cruzeiro, que foi lá, buscou e pronto. Ele aprendeu a chutar pro gol. Olha só o que ele está entregando esse ano pro Cruzeiro, e a convocação para a seleção é consequência. Não vejo como um erro, na verdade, vejo como um acerto do Ancelotti. O Caio Jorge finalmente começa a colocar para fora, todo o potencial que ele guardava. Para falar em específico do Santos, mas não mudando de tópico, só um extra aqui, o Brasão não foi convocado, eu gostaria que ele fosse, desde que o Santos não tenha o seu jogo contra o Palmeiras adiado, remarcado para a data FIFA, ele não sendo uma ausência aqui, tudo bem, é sempre um prêmio legal. Mas é inegável que nos últimos 2 jogos ele sofreu, não por culpa dele, por culpa do time, mas é o ônus de você estar num time com tantos problemas como é o Santos. Então o Brasão, nos últimos 2 jogos antes da convocação, tomou 8 gols. Eu diria que é capaz nenhum ter sido erro dele, mas é difícil o técnico da seleção justificar. Hugo Souza é um grande goleiro. Se você pega, não precisa nem ver o jogo, os melhores momentos, enquanto o Santos estava perdendo para o Bahia, o Hugo Souza não só estava ganhando pelo Corinthians contra o Vasco, que ganhou do Santos, como estava pegando bola no ângulo. E aí fica difícil justificar. Eu acho que você poderia brigar pelo Brasão como o 4º convocado, já que foram 25 jogadores, sou a favor, acho que ele tem nível para isso, não é isso? Eu não estou discordando desse ponto. E talvez com o Bento, que inclusive falhou recentemente no Al Nassr. A questão do Bento é que ele é o 3º ou 4º goleiro da seleção há muito tempo, hoje 3º, que o Ederson não está indo. Então ele acaba sendo 2º. Mas é um cara que está aí há muito tempo sendo jogador da seleção. É difícil que ele seja o cortado, mesmo numa fase não tão boa, para um estreante, que seria o caso do Brasão. Mas eu acho que assim, o Brasão num futuro, talvez apenas só depois da Copa, a Copa é daqui um ano, talvez no próximo ciclo, é fato que o Brasão é só não piorar, eu não acho que ele vai piorar, aliás, acho que ele vai evoluir muito, que ele vai ser convocado, não há um problema não ser agora, é fim de ciclo inclusive, falta um ano aí, não acho que ele brigue para jogar na seleção, ele briga para ser o 3º goleiro talvez, e ele é muito jovem, tem tempo para isso.
Bom, o segundo tópico é a ausência do Neymar, né? O Ancelotti falou o seguinte sobre a ausência. O Neymar teve um pequeno problema, né, na última semana. É o que dizem, ninguém no Santos confirma, mas é o que dizem. Mas ele não precisamos testar, todo mundo conhece o Neymar, toda a comissão, toda a seleção, toda a torcida. O Neymar tem, como todo jogador, que chegar em boa condição física para estar e ajudar a equipe nacional a fazer as coisas bem, o melhor na Copa do Mundo. Me parece muito claro, por essas aspas, que o Ancelotti vai chamar o Neymar assim que ele estiver inteiro. Não vai ser nas eliminatórias, elas acabam agora. Será em amistoso ainda nesse ano? Será no ano que vem? Acho que em algum momento, antes da Copa, ele pinta. Mas claramente, por essas aspas, o Neymar é peça que o Ancelotti pensa para levar para a Copa do Mundo. Futebol, tá mostrando? Não tá. Eu assisto todo jogo do Santos, eu sei que não. Mas a seleção tem problemas que o Neymar pode ajudar, sim. Então eu convocaria, eu já falei. Até que, assim, se você pensar em seleções menores, não é o caso do Brasil. Sei lá, pensa em Gales, pronto, o Ryan Giggs ou Bale. Mesmo quando eles não estavam em grande fase, eles tinham que ser convocados. Por quê? Porque não tem mais ninguém, amigo. O Brasil não tá nesse nível, mas tem uma caminhadinha, tem buracos, né? Tem buracos. Então é normal você convocar em outras seleções um cara que não tá no auge. É normal. Dá pro Neymar ser esse cara. Tem espaço para isso. Eu acho que a tendência é que vai demorar mais um pouco, afinal de contas não foi nessa. Mas, por exemplo, ele tem essa evolução física, ele jogou até essa suspensão, muitos jogos, né, desde a pausa da Copa do Mundo até aqui, ele jogou todos os jogos pelo Santos. Então, a tendência é que, com essa melhora física, ele seja convocado daqui a pouco. E, por fim, ele falou em trocas, né, que ele trocou, se não me engano, 9 jogadores, 8? Acho que 9 da última convocação, porque ele quer observar novos. Perfeito, não vejo erro, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, os dois adversários são ridículos, o Chile e a Bolívia são muito ruins, leva uns caras novos lá para altitude, nem o Paulo, inclusive contra a Bolívia. Vai testar, bota os caras no grupo. Acho uma atitude super correta, super inteligente. Não tem porquê, por exemplo, com o Vini Júnior suspenso do primeiro jogo, levar ele para a Bolívia no segundo. Todo mundo sabe que o Vini Júnior consegue entregar na seleção. Porque a seleção não é grande coisa, mas a gente sabe do que ele é capaz, o Ancelotti muito mais. Leva uns caras novos mesmo. Bota no grupo. Sabe o que você faz um dia desse? Tá lá na Bolívia, na altitude, primeiro que reclamar você faz, isso aqui já não é bom de grupo. O cara que se dedicar e se matar na altitude, ó, você já abre o olho. É uma oportunidade interessante você fazer alguns testes e o Ancelotti conhecer caras novas, eu acho bem inteligente. Então, é isso. Eu queria falar bastante, né, do Caio Jorge, trouxe outros tópicos só para não ser um vídeo de 2 minutos. Mas eu acho, resumindo, que a convocação é justa, o Caio Jorge tinha esse potencial e acertou. Aliás, ele não é a prova de que você precisa voltar para o Brasil para ser convocado. Olha o Luiz Henrique sendo convocado estando lá na Rússia. Mas que é um caminho que não pode ser descartado. Você pode ficar no Brasil e ser convocado, pode voltar para o Brasil e ser convocado. O Caio Jorge precisava estar aqui para ser convocado, na minha visão. Tchau.